Já teve aquela impressão, você tá cheio de ideia na cabeça, mas quando você vai botar pra fora, você não consegue se expressar, ou parece que você fala e ninguém te ouve? Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti, às vezes eu me coloco nesse lugar que eu fico, será que eu não tô conseguindo falar direito, que parece que as pessoas não estão me ouvindo? Se você tá aqui e veio pelo tema, eu acho que você se identifica. Oiê, eu sou a Ká. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, no seu canal, no nosso canal. Tudo bom? Vamos iniciar esse vídeo, que hoje o tema tá recheado de assunto assim, ó, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta desse tipo de vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreva, por favorzinho. Por quê? Toda vez que você se inscreve e que não custa nada, é só aí, ó, apertar o botãozinho, pluc, né? Você tá me ajudando, você tá fazendo o canal crescer e fazer com que o YouTube entenda que faça muito mais sentido, né? Compartilhar esse tipo de assunto, de vídeo. Claro, por que não falar sobre esses assuntos, esses temas? Por que não? Entendeu? Não sei porquê. Então me ajuda, por favorzinho, queridos. Agora sim, bora pro vídeo. Eu às vezes me sinto como se eu estivesse falando e ninguém tá me escutando, né? Parece que eu tô me expressando de uma forma errada. Quando eu vou falar sobre o que eu quero, o que eu estou sentindo, parece que as pessoas não ouvem. Ou parece que escuta só o que quer. Parece que não tá muito afim, sabe? Até mesmo de escutar, tá afim só de falar. Eu acredito que, tipo, grande parte das pessoas hoje em dia tá com muita necessidade de falar. Isso é muito bom, porque eu tô aqui no canal falando, né, com vocês. É uma necessidade que eu tenho de me expressar, de colocar pra fora. Mas às vezes eu sinto que eles só querem realmente falar e não tá sabendo escutar. E às vezes a gente se sente errado, a gente acha que ou não tá sabendo falar, não tá sabendo se expressar, né, ou que não é tão interessante. Não tem nada a ver com isso. Você é muito interessante do jeito que você é. Eu tenho certeza que você tem muita coisa pra falar. Você tem muito conteúdo aí, muitas experiências, mas eu acredito muito que é muito sobre o outro, as expectativas deles, o que eles realmente querem falar, sabe? O que eles querem saber, só o que eles querem saber. Se não interessa pra eles o que você tem pra falar, eles não vão escutar. Então, o que a gente pode fazer pra isso mudar? O que? Gritar? Né? Falar mais alto? Espernear? Sei lá, fazer pirraça? Não sei. Mas, gente, esse é um assunto que mexe muito comigo, que me incomoda bastante em relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa mais ouvinte, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias, de saber mesmo o que a pessoa viveu, sabe? Eu sou uma fofoqueira light, né? Não uma fofoqueira que compartilha pros outros, uma fofoqueira que gosta de saber da vida dos outros. Mas é porque eu tenho muita sede em história. Sou fotógrafa. Já fiz curso na área da psicologia, gosto muito. Fiz teatro. No teatro a gente pega muitas histórias, assim, né? A gente pega muito roteiro. E nesses roteiros tem histórias, né? Então a gente, às vezes, é histórias de pessoas reais e às vezes uma ficção, não ficção, né? Porque sempre tira de algum lugar. E então eu tenho esse costume de ouvir, então eu cresci ouvindo mais do que falando. Eu sou comunicativa, mas eu sou introspectiva também. Eu visualizo muito aqui dentro primeiro. E não sei se as pessoas confundem isso, né? Saber que vai ter um ombro amigo pra ouvir. Mas às vezes a gente se sente mal, né? Porque a gente também precisa falar e quer falar. E tipo assim, eu sou a favor, óbvio, da terapia. Fiz terapia há alguns anos e às vezes eu sinto que eu tenho que voltar, porque terapia tem que ser pro resto da vida. Às vezes você não quer só falar com um profissional, né? Você quer um feedback, assim, de pessoas mais próximas. E aí que tá a parada. Você não tem esse retorno, né? Então, assim, será que são as pessoas que você tá se relacionando que não são tão ideais para o teu cotidiano? Ou será que você não tá sabendo se expressar direito? Ou você não tá tendo coragem de falar o que sente? Você tá com medo de soltar a sua vulnerabilidade? Existem N situações que a gente tem que observar. Mas no geral, como eu disse, as pessoas estão muito sem empatia, não generalizando, mas o fato delas não conseguirem ter a sensibilidade de também saber que precisa te ouvir, não só falar, que cada um tem seu tempo, existe seu momento, isso também tá preocupante. Então, assim, a gente tem que
parar e observar o nosso meio, né? As pessoas que a gente está andando, com quem que a gente está se relacionando, se a gente está conseguindo se expressar, se a gente está tendo coragem de falar, tipo, claro, por que não falar das coisas? Se está tendo um retorno legal, se você é aquela pessoa que só recebe, que, né, é sugado o tempo todo. Então, assim, começar a ter coragem de falar, não, eu preciso falar. Se você não está pronto para me ouvir, se não está preparado para me ouvir, se você não quer, não tem interesse de me ouvir, eu também não vou te ouvir. Entendeu? Por que não? Né? Porque as pessoas têm que entender que existe um retorno, né? Existe aquele feedback. Se a gente tem um relacionamento, se a gente tem essa parceria, por que não fazer essa troca? E então, a gente tem que começar a observar. Falando em vulnerabilidade e coragem, é uma temática que eu gosto bastante de falar. Porque houve aí, né, um momento, não sei em que fase que tá, que pé que tá, que as pessoas falavam muito em vulnerabilidade, ser vulnerável, enfim, generalizando, né? Às vezes a gente vê um pessoal falando que quer sair da caixinha, da bolha, fora da curva, mas eles saem dessa caixinha para se tornar em outra caixinha. Acredito que sempre vão ter os seus bandos mesmo, os seus grupos, seu estilo de vida, meio que a gente vai estar sempre numa caixinha, né? Mas talvez não só em uma, talvez a gente pode estar em várias caixinhas, porque a gente tem personalidade, a gente tem costumes e a gente tem essência, né? Então às vezes as pessoas generalizam, não, você tem que sair da caixinha, tem que ser vulnerável, falar, gritar, chorar. E assim, até onde? Né? Até onde isso pode acontecer, até onde você se sente à vontade para fazer isso. Tá tudo bem você querer falar, se expressar, se expor, tipo, eu tô aqui nas redes sociais falando com vocês. Mas, você concorda comigo que a gente não pode levar ao pé da letra tudo que está acontecendo, né? Então, como as pessoas têm muita necessidade de falar, de botar o seu ponto de vista, é muito bom, a gente tem que se expressar, mas está confundindo muito. Então, falando sobre vulnerabilidade, você tem que ser vulnerável sim, você tem que ter coragem de falar, se expressar, mas eu acredito que você tem que saber com quem você fala, com quem você se expressa. Você, primeiramente, tem que ter o autoconhecimento para saber essas sensações que você está sentindo, por que você não está conseguindo se expressar, por que aquela pessoa não está te ouvindo. Saber mesmo, o autoconhecimento faz você reconhecer quem você quer do seu lado, quem você não quer do seu lado. Então, eu penso muito nessas questões, sabe? E o autoconhecimento, ele vai te dar a base para entrar e sair de muitos lugares. Por isso que quando você tem tudo bem definido dentro de você, você consegue identificar essas questões. Às vezes a gente sofre bastante por não saber identificar isso mesmo, sabe? De estar confuso, perdido, e a gente só acha que é o outro, ou às vezes é o outro, é onde você está ao meio, você não consegue, sabe, fazer aquela separação. Eu quero essas pessoas perto de mim, você eu não quero, não preciso disso, não posso com isso agora. Então, falar não posso ou posso, eu quero, dizer sim e não, é um ato de coragem, assim, enorme, que as pessoas têm dificuldade. E aí vem uma questão muito grande, né, que a gente sempre fala, poxa, mas esses são meus amigos de infância, a minha família, os meus parentes, sei lá, um relacionamento antigo. E aí que vem o ponto. Às vezes a gente acha que só porque é família, só porque é amigo de infância ou relacionamento, que as pessoas têm que, né, o mínimo de consciência e respeito que você deveria ter. A gente tem que saber o momento certo de falar, o momento certo de se expressar e também saber para quem a gente faz isso, independente se é família ou não, porque nem sempre você vai estar acolhida, você vai estar amparada. É importante você buscar o seu grupo, buscar pessoas que vai te acolher, que vai te entender, até mesmo profissionais, mas saber se relacionar. E para saber se relacionar, queridos, parece, sei lá, balela que eu tô falando tudo aqui, mas faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça, e vocês me contem aqui se tá fazendo sentido. Para você saber se relacionar bem, você tem que se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você aceita, o que você não gosta, o que pode, o que não pode, o limite para até onde você permite as pessoas chegarem. Então é muito importante o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento vai vir tudo isso que eu falei. Então se às vezes você se sente assim, sem estar sendo vista, se as pessoas não estão te enxergando, será que é o meio onde você está se permitindo estar? Será que esse grupo realmente é para você? Será que você não está sabendo se expressar direito? Porque você também não sabe o que falar, você não sabe o que está sentindo, você não está tendo coragem de dizer. Então, assim, coragem, vulnerabilidade, é muito importante você saber que você pode e deve se expressar, mas eu acredito muito, assim, com quem? Entendeu? Cuidado.
E para você conseguir organizar essa questão dentro de você, para você conseguir se expressar melhor, se é isso que está te fazendo falta, saber se expressar, se está sentindo essa necessidade de saber se expressar e não está conseguindo essa comunicação. Ou se você está querendo se afastar de determinadas pessoas, ou se você está querendo se sentir mais acolhida, se você está querendo também falar, se está nesse meio aí, sabe, se está sem coragem de se expressar, olhe para dentro com curiosidade, com respeito, com amor, sabe, sem julgamento. Ai, como é difícil, às vezes a gente se critica tanto, né? Então assim, tente fazer isso com essa compaixão, sabe? Se coloca no lugar de espectador, do olhar externo, assim, do outro, como se realmente pessoas boas estivessem te olhando. E aí pensa assim, cara, essa mulher é pica mesmo, sabe? Essa mulher é maravilhosa, olha só o que ela passou para chegar onde tá, o que aconteceu, o que ela tá passando, como ela lida com essas reações, até mesmo se blindando, né, para se proteger. Olha só que grandiosidade, que incrível, né, que é essa mulher. Se olha com esse respeito. E quando essas críticas vierem assim na sua cabecinha, e você pensa assim, cara, por que eu tô sentindo isso? Você faz essa pergunta, por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me incomodando? Por que isso tá gerando esse sentimento que tá me levando para esse lugar de dor, de tristeza, de preocupação, né? Porque eu passo por determinadas coisas, porque isso acontece sempre comigo. A gente tem uma mania de falar só comigo acontece isso, e gente, acontece com muita gente. Entenda que muitas das coisas que a gente passa é porque a gente mesmo busca, a gente mesmo muitas das vezes, não tô generalizando, mas é a gente que faz o caminho ali, mais ou menos, sabe? A gente tá vendo que não é para fazer certa coisa lá, determinada ação, e a gente não consegue visualizar e a gente vai e faz. Então assim, às vezes a gente não entende e a gente só se pergunta, né? Muitas vezes nesse lugar de vítima, por que eu tô acontecendo isso comigo? Por que eu tô passando por isso? Eu sou tão boa, eu não mereço isso. Realmente, a gente é boa, a gente não merece, mas o fato da gente agir sem se conhecer, sem olhar, sem fazer essas perguntas, por que isso me incomodou? Por que eu não tô curtindo isso? Por que eu gosto disso? Por que eu tô onde eu tô? Sabe? Não é fazer críticas, mas é analisar mesmo com carinho. Então assim, é muito importante. E se vocês colocar dicas aí no dia a dia mesmo, na sua prática, eu tenho certeza que alguma coisa aí dentro vai te ajudar, vai mudar. Porque se você reparar, tudo que eu falei aqui nesse vídeo inteiro é sobre conhecimento. Autoconhecimento, buscar mesmo se conhecer para poder se colocar no mundo da forma correta, mas é o correto para você, de como que você se sente, sabe, para como você se sentir no mundo de uma forma mais saudável. Isso não vai afastar os seus problemas, tipo, 100%, mas vai te ajudar muito aí, né, na resolução deles, porque você vai ter mais confiança, mais atitude, mais responsabilidade com as suas ações, e eu, do fundo do meu coração, espero que faça sentido para você, que você coloque em prática, pratique se ouvir antes de se expor, cerquem-se de pessoas ou conteúdos que validam quem você é de verdade. Pare de buscar a perfeição na sua fala, no seu jeito de ser. Olhe para dentro com curiosidade e não julgamento. E claro, por que não falar desses assuntos? Por que não se expressar da melhor forma? Por que não viver da melhor forma, né? De encontrar o seu potencial. Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se você ficou até aqui é porque realmente está fazendo sentido para você. E se ficou, deixa aqui nos comentários a frase rumo ao autoconhecimento, que eu vou amar saber que fez sentido pra você, que você aí vai botar em prática, que a gente vai pra cima rumo a esse autoconhecimento, tá bom? Então esse vídeo aqui foi pra mim aprender, porque toda vez que a gente fala, eu tô aprendendo, e foi pra tocar aí no seu coração, pra fazer algum sentido aí pra você, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Bye!